Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Vou ler novamente. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster deles. Glória a Deus. Pastor Cristiano já orou, já ministrou sobre a nossa vida. Eu quero ser rápido nesta noite, sem perca de tempo, mas também quero ser fiel àquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações desde o último dia. O senhor lembra, pastor, que dia que estivemos lá no assentamento ENA? Dia 6 ou 7, algo assim. Bem no comecinho do mês nós estivemos com os nossos jovens lá no assentamento ENA, em uma noite, um luau com a mocidade, e Deus inflamou esta palavra no meu coração, sobre propósito, sobre uma vida com propósito. Por isso eu quero compartilhar com vocês isso em nome de Jesus Cristo, porque nesses últimos 30 dias nós temos falado a respeito disso. Temos falado a respeito desse propósito que Deus tem estabelecido para a nossa vida. Cada um de nós somos detentores de um propósito, porque um propósito começa com uma promessa. E 1 João capítulo 2 e o verso 25 diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então todos nós temos uma promessa. Olhe para quem está perto de você e diga assim: você tem uma promessa. Diga com convicção, diga: você tem uma promessa. Todos nós somos dotados de uma promessa. João diz que nós temos uma promessa, a vida eterna. Exceto essa promessa universal, essa promessa global, cada um de nós também recebemos promessa em áreas da nossa vida, conjugal, familiar e ministerial. Tendo em vista que cada uma dessas áreas da nossa vida já foi alcançada por uma promessa de Deus, a partir de então nós estabelecemos um propósito. Quando estabelecemos um propósito, nós temos que tomar uma decisão, nós temos que fazer uma escolha. E é sobre isso que eu vou falar nessa noite em nome de Jesus, sobre o poder da escolha. Esta frase eu compartilhei essa semana nas redes sociais do Tiago Brunet. Essa frase diz assim: a forma como vivemos até agora foi fruto de uma palavra chamada escolha. A forma como vivemos até agora foi fruto de uma palavra chamada escolha. O povo de Israel caminhou no deserto por quase 45 anos. A Bíblia Sagrada diz que a nova geração, pós-juízo de Deus, porque a primeira geração é a geração de medrosos, é a geração de covardes, que vão espiar a terra e voltam trazendo um relatório negativo. Então Deus estabelece que a nova geração, que de 20 anos para baixo, essa geração iria crescer, iria ser possuidora da terra prometida. Passado 40 anos de que a promessa foi feita, a Bíblia Sagrada diz que Moisés, já no fim dos seus dias, chama o povo para um diálogo, para uma conversa. E aproveitando que esta geração que havia crescido no deserto, que havia desenvolvido e amadurecido no deserto, estava diante dele, ele traz uma palavra dita, uma palavra revelada, uma palavra rema. E ele diz para o povo: eis que vocês hoje têm a decisão. Vocês têm o poder de fazer uma escolha. Porque Deus coloca diante de vocês a vida e a morte. Existem alguns pregadores por aí, alguns teólogos desfazendo aquilo que Deus estabeleceu, que é o chamado livre-arbítrio. O próprio Deus está falando com o povo de Israel, dizendo: eu deixo vocês decidir.
Eu deixo vocês fazerem uma escolha. Eu deixo vocês tomarem uma decisão. Está entre vocês a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida. Olhe bem o que ele diz: para que vocês vivam abundantemente. O fato é, pastor Ageu, que Deus não interfere nas nossas escolhas. Deus não interfere nas nossas decisões. Deus não interfere no poder que nós temos de fazer escolhas sobre as nossas vidas. E todo o propósito estabelecido por Deus, ele tem um agravante. Preste atenção. Por maior que o propósito que Deus tenha sobre a nossa vida, por mais extraordinário que seja o propósito de Deus, um agravante precisa ser levado em conta. Deus não empurra de goela abaixo. Deus não nos força a viver o propósito. Deus nos oferece. Deus coloca diante de nós e diz: a escolha agora é de vocês. Daniel foi arrancado da sua terra, de Jerusalém, é levado até a Babilônia. E quando chega na Babilônia, Daniel, entre os seus 17 e 18 anos de idade, tirado do seu seio familiar, porque na primeira leva para a Babilônia foi apenas tirados da nobreza, aqueles que tinham conhecimento de várias línguas, aqueles que tinham conhecimento da escrita. Então Daniel é um desses que é tirado de lá e levado para a Babilônia. Mas quando Daniel chega na Babilônia, Daniel tem o poder de decidir, tem o poder de fazer escolha, tem o poder de tomar uma decisão diante da proposta estabelecida. O rei trazia esses nobres, chamados escravos ou prisioneiros de guerra, e colocava em um processo de quarentena, para que eles fossem alimentados pelos alimentos oferecidos aos deuses babilônicos. E Daniel é posto nesse período de quarentena, porque após um período estabelecido pelo rei, esses moços eram trazidos na presença do rei para ver se o rei estava, se os meninos estavam, os moços estavam formosos, se as suas peles estavam saudáveis, porque não trabalhava diante da presença do rei se não tivesse dentro do padrão estabelecido pelo rei. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando a proposta chega para Daniel, vocês precisam se alimentar dos manjares do rei. Porque Daniel rejeita? Daniel rejeita porque esses manjares são oferecidos aos deuses babilônicos. E Daniel diz assim, preste atenção, ouve-se falar por aí no jejum de Daniel. Isso não é um jejum. Daniel não estava jejuando, Daniel estava se abstendo de um alimento oferecido a ídolos. E a Bíblia Sagrada diz que Daniel faz uma contraproposta, dizendo: então eu não vou tocar nos alimentos oferecidos aos deuses, aos manjares do rei, e vocês nos deixem apenas comer legumes. E aí, passado um tempo, vocês vêm agora e vejam se nós passamos ou se nós não passamos. E se caso isso não acontecer, então nós comeremos o manjar do rei. Daniel está na Babilônia, é apenas um jovem, tem o poder de decidir e de fazer escolhas, e poderia escolher qualquer outra coisa, mas escolheu viver o propósito de Deus. Eu preguei domingo passado lá em Feliz Natal e disse: nós não nos movemos pela necessidade, nós nos movemos por um propósito. Porque quem se move pela necessidade se cansa. Quem se move pela necessidade desiste. Quem se move pela necessidade tem uma tendência de esmurecer durante
a caminhada, mas quem se move pelo propósito, assim como Paulo declarando aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Olhe bem, esquecendo as coisas que ficaram para trás. Ele diz: eu ainda não alcancei, mas eu estou avançando para lá. Sabe por que Paulo está avançando? Porque Paulo tem um alvo, Paulo tem um objetivo, Paulo tem um propósito. Nós só conseguimos avançar quando o propósito que Deus estabeleceu está sendo enxergado. Só conseguimos avançar quando o propósito que Deus estabeleceu ainda é visível. Mas é sobre isso que eu vou falar contigo nessa noite. Eu quero falar sobre algumas coisas que podem influenciar as suas decisões. Quantas vezes nós estamos caminhando e estamos caminhando bem, rumo ao propósito, em direção àquilo que Deus estabeleceu, mas algumas circunstâncias acabam definindo, algumas circunstâncias acabam determinando as nossas escolhas. Às vezes, pastor Ageu, estamos de vento em polpa, indo em direção ao propósito, avançando em direção ao propósito, caminhando em direção àquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Aí de repente, assim, no estalar de dedo, a gente desviou do propósito. Por quê, pastor? Eu vou falar sobre algumas coisas que podem determinar as suas escolhas e a sua decisão. Entendendo que o poder da escolha está em mim, o poder da decisão está em mim, eu tenho autonomia para decidir. A única coisa que Deus faz é orientar, é propor. Preste atenção que quando o povo de Israel está recebendo a mensagem de Moisés: eu ponho diante de vocês vida e morte, bênção e maldição, escolhe pois agora. Mas eu aconselho que escolham a vida. O conselho de Deus sempre é para que nós avancemos em direção àquilo que é melhor para nós. Mas algumas vezes, por causa de algumas circunstâncias ou situações, determinam escolhas erradas sobre as nossas vidas. A primeira coisa que pode determinar as nossas escolhas: as motivações erradas. Eu vou repetir: as motivações erradas. Eu disse que Daniel estava na Babilônia e era um jovem entre 17 e 18. Ele poderia decidir entrar na vibe do momento. Qual que é a galera que gosta de curtir aqui? O que está dando mais certo aqui na Babilônia? Qual que é o grupo que mais chama atenção aqui? Eu tenho tudo para tomar uma decisão e fazer uma escolha, mas as motivações erradas podem influenciar as minhas escolhas. Muitas vezes, pastora Patrícia, o fato de nós vivemos algumas limitações no propósito de Deus para as nossas vidas é a motivação errada. Tem gente, perdoe, mas eu preciso falar, iniciando o ministério com motivação errada. Tem gente se casando por motivação errada. Tem gente tomando decisões profissionais com a motivação errada. E a motivação errada vai te levar na direção oposta do propósito que Deus estabeleceu. Perdoe-me, eu não costumo falar isso para membros de outra igreja, mas tem crente congregando em igrejas por motivações erradas. Preste atenção, isso é muito poderoso sobre a nossa vida, porque se nós não decidirmos ou fazemos a escolha certa em direção ao propósito estabelecido, corremos um sério risco de falhar. Paulo, quando está escrevendo aos irmãos lá em Filipe, a carta aos Filipenses, é uma carta dirigida por causa da pergunta de um indivíduo lá do meio do grupo. A pergunta é: Paulo, está valendo a pena?
Você está no corredor da morte, cara. Tu vai acabar com a sua vida. Você deixou o Sinédrio aos 35 anos de idade. Era um dos homens mais bem vistos socialmente no meio judeu. Abandonou tudo para servir esse Cristo. Onde Cristo está te deixando? No corredor da morte. Aí Paulo escreve a carta aos Filipenses. Olha o título que ele dá: Carta da Alegria. Ele está dizendo: é o propósito, não é a necessidade que me dirige. É o propósito, não é a necessidade que me impulsiona. Porque quando somos movidos pelo propósito, a nossa motivação é a certa. Por mais que nós tenhamos de alguma maneira influências externas, mas as nossas motivações continuam sendo as motivações corretas. Eu já recebi proposta para alugar o templo lá em Feliz Natal. Eu já recebi proposta de outros pastores dizendo: pastor, por que o senhor não toma decisão? Aluga para outra igreja lá. O dinheiro de lá o senhor paga aqui, o senhor vai ter tempo só para cá. Essa canseira de correr, ir, vir, voltar. É desgastante, irmãos. Nós fazemos aí 300 quilômetros toda semana, aí vai para lá, vai para cá, volta para... dirige culto lá, dirige culto aqui. Às vezes nós dirigimos culto lá de manhã cedo, pastor Ageu, corremos para cá à noite. Mas por que, pastor, que o senhor faz isso? Não é pela necessidade, é pelo propósito. Se a minha motivação for motivação errada, eu corro um sério risco de realmente falhar. Corro um sério risco de realmente não dar certo. Mas quando a minha motivação é a motivação correta, por mais que tenha oposição, por mais que tenha dificuldade, por mais que tenha empecilho, por mais que tenha adversidade, por mais que tenha palavra contrária, a motivação certa te colocará em rota de colisão com o sucesso. É a palavra de Deus. Como nós estamos fazendo as nossas escolhas, tomando as nossas decisões diante dos propósitos estabelecidos por Deus? Daniel poderia ter a motivação errada: tem ninguém me vendo. Meu sacerdote ficou lá mesmo em Jerusalém. Meus pais não vão nem saber o que eu vou fazer aqui. Mas a Bíblia diz assim, a versão Ferreira de Almeida: e Daniel propôs no coração não se contaminar. Propôs é de propósito, de propositar. Ele fez um propósito dizendo: a minha motivação ainda continua sendo a mesma. O fato é que quase 70 anos de idade, Daniel está recebendo um posicionamento jamais recebido por um estrangeiro dentro da Babilônia. Dos 3 príncipes que governam toda a nação e os seus territórios, Daniel é nomeado como um desses príncipes. Eu estava dando uma aula em um dia e alguém disse: pastor, quanto tempo Daniel esperou? Eu disse: quase 50 anos. Quase 50 anos. Porque a gente lê um capítulo atrás do outro e acha que aconteceu no outro dia, né? Capítulo 1 num dia, capítulo 2 no outro. 50 anos depois é que Daniel chega ao posto de príncipe. Durante 50 anos, as circunstâncias, as situações poderiam ou não ter tirado Daniel do foco, do propósito. Qual tem sido a nossa motivação para continuar avançando em direção ao propósito? Olha o que Paulo diz aos irmãos de Filipe. Eu estou declarando uma coisa para vocês: tudo que eu conquistei antes no judaísmo, para mim foi, o termo que ele usa é esse, como esterco. E tudo isso eu fiz para alcançar a Cristo. Motivação certa. Motivação correta. Paulo está dizendo: sabe por que eu abri mão de tudo e para mim não teve peso nenhum? Por causa da motivação. Aí Paulo termina o seu ministério na carta neotestamentária, segunda carta a Timóteo.
6 meses depois, Paulo é degolado. Aí Paulo escreve para Timóteo dizendo: Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Ele está dizendo: sabe por que eu cheguei aqui? Por causa da motivação certa. Diga comigo: as minhas escolhas são determinadas pelas minhas motivações. O que te motiva a caminhar em direção ao propósito? O que te motiva ou te impulsiona a caminhar em direção à promessa de Deus? Será que nós estamos tendo a motivação certa? Será que nós estamos tendo a motivação correta? Segundo, preste atenção. Segunda coisa que pode determinar as suas escolhas: aonde está a sua atenção? Quantos aqui são motoristas e dirigem em rodovia? Quantos? A 120 por hora. Se você tirar a atenção um pouco da estrada e parar para olhar no celular, acontece ou não acontece? Isso é centro de gravidade. Você é puxado para um dos lados rapidamente, não é? Você está a 100 por hora, vou diminuir então. Tem uns irmãos assustados, pensando: esse pastor só anda chutado. Não, anda devagarzinho, 100 por hora no máximo. 100 por hora na BR. Aí você tira o olho da estrada um pouquinho e pega o celular só para ler uma mensagem. Automaticamente o centro de gravidade vai te puxar para a direita ou para a esquerda. Quantos estão me entendendo? As nossas escolhas são determinadas e influenciadas nas nossas atenções. Onde está a nossa atenção? Onde nós estamos atentos? Eu gravei uma mensagem de reflexão já tem muito tempo, uns 5 anos atrás, chamava-se Cuidado com a sua atenção. As suas prioridades determinam os seus resultados. Por isso Jesus, quando está pregando o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6 e o verso 33, ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas, porque todo resultado está baseado na minha na minha atenção. Aquilo que eu dou atenção é aquilo que determina a minha vida. Deixa eu contar um testemunho aqui. Meu filho, eu sempre incentivava ele, toca bateria, toca um instrumento. Comprei violão, ele tinha 6 anos de idade. Eu dizia para ele: meu filho, pelo amor de Deus, se eu tivesse a oportunidade que você tem. Comprei meu primeiro violão com 14 anos de idade, foi meu primeiro salário, foi todo no violão. E era uma dificuldade para aprender a tocar. Você tinha que ir numa banca de jornal comprar uma revistinha ensinando como é que se tocava. E eu sempre falando com ele, só que um dia eu descobri que existia algo que roubava a atenção dele. Isso aqui é ferramenta de bênção, irmão, mas também pode ser uma destruição total. Isso aqui pode ser bênção. Eu sou evangelista, eu ganho gente, sabe na onde, irmãos? Lá no Nordeste. Eu ganho gente lá no Nordeste, através disso aqui, através desse aparelho, através das minhas postagens, através das gravações, dos trechos de mensagem. Eu recebi uma mensagem de Santa Catarina há poucos dias atrás. O rapaz terminou de assistir o culto e disse: pastor, quero me reconciliar de novo, ora por mim. Eu me desviei do meu propósito, saí da igreja, entrei num problema aqui, fiquei preso 1 ano e meio, mas agora eu quero ficar firme de novo. Porque isso aqui pode ser ferramenta de bênção, mas também pode ser uma ferramenta de maldição. Aí eu percebi que meu filho estava muito envolvido com aquilo lá. Um dia eu chamei ele e falei: deixa eu te dar uma notícia. Você vai ter 1 hora só por dia com o celular. Das 17 às 18. É o horário que você tem com o seu celular. Responde seus amiguinhos,
Conversa lá no grupo da igreja, resolve o que você tem para resolver em 1 hora, porque no restante do dia o seu celular é meu de novo. E eu vinha há anos, pastor Ageu, incentivando ele a tocar, a se envolver. Com a ausência do celular, ele teve que mudar a atenção, porque a atenção dele estava no aparelho de celular. Com a retirada do aparelho celular dele, ele teve que mudar o foco. Esses dias ele já estava arrumando um aluno aí, já tinha um aluno vindo aqui treinar com ele. Porque ele deu atenção para isso aqui, ele se voltou para isso aqui e começou a desenvolver. Eu comecei a ensinar ele, ele começou a fazer coisa e conhecer coisa que eu nem sabia ainda. Sabe por quê? Tudo por causa da atenção. Onde é que está a nossa atenção? Onde nós temos colocado o nosso foco? Onde nós temos colocado a nossa atenção? Daniel colocou a atenção nas suas raízes. Porque lá na frente, quando o edito do rei é declarado: ninguém ora a outro Deus, a não ser o rei. Ninguém faz petição a outros deuses. A Bíblia diz que Daniel, como de costume, diga comigo, como de costume, é foco. Como de costume, por 3 vezes, ele se ajoelhava na janela que dava para o lado de Jerusalém e orava ao Senhor. Atenção. Muitas vezes é onde nós estamos colocando a nossa atenção que está nos desviando do propósito. Muitas vezes é onde nós estamos colocando a nossa atenção que está nos tirando do propósito de Deus. No ano de 2017, eu de fato vivi uma crise ministerial muito grande, muito forte mesmo. Uma crise ministerial, pastor Ageu, de quase desistir. E de alguma maneira o problema que estava acontecendo estava tomando a minha atenção. Eu fugia dele, eu corria para os livros, eu corria para o meu gabinete, eu orava, às vezes eu entrava cedo e saía de tarde, não ia nem em casa almoçar. Tentando tirar o foco do problema e colocar o foco em Cristo. Mas em alguns momentos eu era tomado pela frustração do momento. E aquilo gerou em mim uma influência para tomar uma decisão. Eu conversando com um pastor que foi amigo meu de infância e foi meu líder de jovem, ele me fez uma proposta e diz: vem em Brasília, prega nas nossas igrejas, fica 30 dias aqui, você precisa de pelo menos 30 dias para pregar na metade das nossas igrejas, e depois diga para mim qual que é a igreja que você quer pastorear. Diante da situação que eu estava vivendo, a minha atenção estava voltada para Cristo. Mas de vez em quando as frustrações acabavam me tomando a atenção. E eu bati o martelo e tomei uma decisão de estou indo embora e vou largar tudo. E aí a gente coloca Deus no meio. Deus me abriu uma porta. Cuidado, nem toda porta aberta é Deus. Nem toda porta aberta é Deus. E eu coloquei toda a minha força naquilo, pastor Cristiano. E eu ia pregar num congresso em Alta Floresta e a caravana da nossa igreja ia junto. E eu disse: eu vou viajo, retorno de viagem, anuncio para os irmãos que eu vou ficar 30 dias fora e eu volto só para buscar mudança. Uma proposta dessa é Deus. Nós estávamos chegando em Alta Floresta, o ônibus que nós havíamos locado fundiu o motor a 20 quilômetros da cidade. Já era 6 e pouco da tarde e eu era o pregador da noite. Cantava naquele evento o cantor Cleito Queiroz, quem conhece? Cleito Queiroz é aquele cego que toca e canta. Com muita dificuldade nós conseguimos deslocar uma van de Alta Floresta, outra de Carlinda, para carregar. Nós estávamos quase 45 pessoas, conseguimos chegar em Alta Floresta.
8h20. E o pessoal diz: pastor, nem banha, já vai direto para o altar, porque já estão te esperando para ministrar. E o Cleito Queiroz está segurando lá, já tem uma meia hora que ele está aumentando o louvor, e o pregador não chega. E eu subi para cima do altar. Quando eu cheguei em cima do altar e me preparei para poder dobrar o joelho, para sentar na cadeira, ou para dobrar o joelho ali na cadeira e orar, agradecendo a Deus, o cantor Cleito Queiroz larga o violão e segura no meu braço, impulsionado pelo Espírito Santo, e disse assim: não é o tempo. Sabe por que nós deixamos as nossas escolhas serem influenciadas? Por causa da nossa atenção. Olha aqui, se você der atenção demais ao problema, o problema vai roubar a sua paz. Se você der atenção demais para a circunstância vai te roubar do propósito. Se você der atenção demasiada para a circunstância difícil que você está vivendo, a circunstância difícil vai te roubar do propósito de Deus. Aí ele disse: não é o tempo, aquele projeto é muito grande, e o recurso financeiro quem vai dar sou eu. Eu pensei: projeto, recurso financeiro? Aí ele falou sobre construção, e eu fiquei perdido, pastor Cristiano. É porque a gente só vê o momento, Deus vê o... E eu pensei na minha mente: a nossa igreja está pronta, não tem mais nada para fazer lá. Nós tem espaço, nós tem cozinha, nós tem barracão, nós temos tudo. Que projeto é esse? 2019 Deus nos trouxe para Sinop, para recomeçar tudo outra vez. Eu não sei se você está entendendo, mas a circunstância muitas vezes pode roubar o propósito de Deus na sua vida, por causa da atenção demasiada que você dá para o problema. Não deixa o problema te tirar do foco, não deixa a situação te tirar do foco, não deixa a circunstância tirar o seu foco. Fica firme no propósito, por mais difícil que seja agora, Deus vai te colocar em rota de colisão com sucesso. Deus vai te colocar em direção ao cumprimento do propósito. Eu amo, tem um texto que eu sou apaixonado, Josué capítulo 14. Quando o Caleb chega diante de Josué e diz assim, Josué chega diante de Caleb e diz: Caleb, escolhe a terra. Aí ele diz: eu quero a terra de Hebron. Josué olha para Caleb e diz: Caleb, deixa eu falar num termo bem mais entendível, tá doido? Tu é um homem de 85 anos de idade e está querendo conquistar uma terra que tem gigantes morando lá? Caleb dá uma risadinha e diz assim: estou com a mesma força que eu tinha 45 anos atrás, quando Moisés me fez a promessa estando em Cades Barneia. Deus me disse que me faria entrar na terra. Tenho a mesma força agora que eu tinha há 45 anos atrás. Fisiologicamente, queridos, quem tem 85 tem a mesma vitalidade de 40? Caleb não está falando de vitalidade física, mas de vitalidade espiritual. Ele está dizendo: eu fiz uma decisão lá atrás e uma escolha que me colocou nesse momento. Eu fiz uma escolha lá atrás e me mantive colocado toda a minha atenção nesse propósito por 45 anos. E eu não vou perder isso por nada. O Deus que me sustentou durante esses 45 anos, o Deus que me fez apaixonar por essa terra há 45 anos atrás, é o Deus que vai me fazer alcançar a promessa de Deus. Quando você se mantém focado no propósito, quando a sua atenção está voltada para o propósito, pode passar 10 anos, pastor Cristiano, pode passar 20, pode passar 30, 40, mas quando você chegar no lugar que Deus prometeu, a tua vitalidade, a tua fé vai estar intacta. Aquilo que Deus disse que ia fazer na sua vida, você vai conseguir viver com toda a força. Será que nós não nos perdemos no propósito? Não é por causa das nossas escolhas?
A minha escolha é responsável em gerar o cumprimento do propósito ou não? Pastor, mas está parecendo mensagem de autoajuda. Não é não, querido, está na Bíblia. Os caras vão para Jericó e ficam 40 dias espiando a terra. Olha aqui para você entender. 12 príncipes, não é qualquer um. É gente que era acostumada a palestrar no altar, gente que era acostumada a trazer mensagem de ânimo para o que estava caído. Eu estou falando de príncipes, príncipes de cada tribo, 12. Os caras vão lá, irmãos, quando eles chegam lá, a Bíblia Sagrada diz que 40 dias passados, eles retornam. E olha como é que eles retornam, pastor Ageu. Um cacho de uva carregado por 2 homens. Irmão, isso aqui só na Bíblia. Nem tu você vai ver isso, mas na Bíblia tem. 2 homens com um pedaço de vara e um cacho de uva de pendurado, porque um homem sozinho não carregava. Quando eles chegam diante de Moisés, eles dizem assim, ó: de fato a terra é boa, mana leite e mel. Só que, preste atenção, lá tem gigantes. Até aqui ótimo, a terra de verdade tem gigantes. Mas agora vem a mentalidade de quem desvia o foco. Atenção, ó. E nós somos diante deles como gafanhotos. Quem chamou eles de gafanhoto? Foi os gigantes? Eles mesmos. Nós somos diante deles como gafanhotos. Diga comigo, mentalidade de gafanhoto. Onde está a nossa atenção? 2 homens só voltam motivados a continuar a jornada: Josué e Calebe. E a Bíblia diz que Josué e Calebe faz o povo calar e diz assim: hoje diante de todos nós iremos falar. Deus fez uma promessa, e o Deus que fez a promessa vai nos fazer conquistar a terra. Só que tem 10 homens desmotivados. Por isso que é importante, pastora Patrícia, a gente saber com quem a gente anda fazendo aliança. Porque 10 homens desmotivados influenciaram 2.500.000 pessoas. E a Bíblia diz que Deus então, irado, se manifesta na porta da tenda e diz para Moisés: Moisés, é o seguinte, não tem problema não. Os caras não querem ir? Só que agora, os 40 dias que eles ficaram lá, eu vou fazer virar 40 anos. E sabe esses aí que falaram que não dá certo, que não é para ir, que vai ter morte e ninguém vai alcançar nada? Eles vão morrer no deserto. Você sabia que a sua atenção pode determinar a sua longevidade no propósito? A sua visão, o seu foco, a sua atenção vai determinar a sua longevidade no propósito. Já vi gente iniciando propósitos extraordinários, coisa linda de se ver. Não é assim, pastor Cristiano, da gente olhar e dizer: não, esse aí ninguém segura, esse ministério aí vai bombar, esse pastor aí vai conquistar essa cidade. Olha para mim, receber todas essas palavras é boa. Esses dias Deus usou um profeta aí, irmãos, e o cara leu a minha vida todinha. E ele terminou dizendo: e a partir de hoje, ele disse, os últimos 10 anos foi debaixo de muita guerra, mas a partir de hoje um céu aberto. Eu falei: e amanhã começa as bênçãos. Irmão, se aquele cara não tivesse profetizado, estava melhor. Porque parece que as lutas dobrou, pastor Gil. Mas sabe por quê? Porque Deus está esperando a nossa reação, para ver se nós estamos com o foco certo, a determinação certa, a motivação correta. Segura aí que eu já estou terminando, eu prometo. Pastor Ageu já vai ministrar aqui. Diga comigo: as minhas escolhas determinam onde eu chego. Agora vem a terceira e vou deixar por aqui, depois a gente continua.
Essa é forte. Segura lá. Meu Deus. Pastor, o que pode determinar as nossas escolhas? Quem nós ouvimos. Quem nós ouvimos. A minha palavra para você hoje é quem você está ouvindo. Quem você está ouvindo. Existe nesse tempo uma voz do caos, dizendo não vai dar mais nada certo, a economia vai entrar em colapso, essa doença vai matar metade da população. A voz do caos existe. Mas Deus tem levantado vozes de esperança para ser profeta nesse tempo de caos e dizer: Deus vai mudar a história. As coisas irão melhorar. A minha pergunta é: quem você está ouvindo? Quem nós estamos ouvindo? Eu compartilhei um vídeo com o nosso grupo há poucos dias, pastora Cleonice, uma informação científica. 5 minutos de informação negativa, 5 minutos, traz uma baixa imunidade para o seu corpo por 5 horas consecutivas. 5 minutos de informações negativas traz para o seu corpo uma baixa imunidade por 5 horas consecutivas. Agora imagine você ficar 24 minutos ouvindo informação negativa. Resultado, 24 horas. Imagina você ficar 2 horas. São 120 minutos. Exposto a uma série de informações contrárias. Como o seu corpo vai reagir? Pastor, mas por que o corpo reage assim? Preste atenção, está na Bíblia. Paulo diz assim, mantenham irrepreensível espírito, alma e corpo. Diga comigo, 3. Nós somos 3. Essa matéria que você vê aqui, além dela tem uma alma, que é a sede das nossas emoções. Além dessa alma tem um espírito, que a Bíblia diz que o espírito volta para Deus, que Deus o deu. Se não houver um equilíbrio entre essas 3, nós chamamos isso de tricotomia, triparte. Se não houver um alinhamento da alma, do espírito e do corpo, aí você ora muito, mas se expõe a uma série de informações negativas. Você vai trazer o quê? Desequilíbrio. Você procura muito se preparar emocionalmente, mas espiritualmente não se prepara. Você vai trazer o quê? Um desequilíbrio. Você se prepara emocionalmente, se prepara espiritualmente, mas não prepara o corpo. O que acontece? Vai trazer um desequilíbrio. Quando nós entendemos isso aqui, isso se torna muito importante para nós. Quem nós estamos escutando? Quem estamos escutando? Nós somos a geração da informação. Olha essa pesquisa aqui. Uma criança de 7 anos hoje, pastor Cristiano, tem a mesma quantidade de informação que um imperador de Roma tinha há 1500 anos atrás. O imperador de Roma. Uma criança de 7 anos hoje carrega a mesma quantidade de informação que o imperador de Roma carregava 1500 anos atrás. Nós somos a geração da informação. Mas as informações que chegam, pastora Patrícia, é preciso ser filtrada. É preciso entender que nem tudo que eu ouço tem que ter poder sobre a minha vida, porque quem eu escuto, quem eu ouço, pode determinar as minhas escolhas, e as minhas escolhas podem determinar os meus resultados, e automaticamente os meus propósitos estarão comprometidos.